Imagine por um momento que você está caminhando pela sua casa à noite. Vai até a sala de estar para pegar algo que esqueceu. E quando entra no cômodo, a porta se fecha atrás de você com um som metálico definitivo. Você tenta abrir, mas não consegue. Olha ao redor e percebe que algo está terrivelmente errado. A poltrona onde você sempre senta para assistir TV, ela está pulsando. As cortinas se movem sem vento algum. E então você percebe a verdade mais apavorante. Você não está mais na sua sala. Você está dentro de SCP-002, conhecida como The Living Room, uma das anomalias mais perturbadoras já documentadas pela Fundação SCP. E o pior de tudo, você nunca mais vai sair dali da mesma forma que entrou. Na verdade, você nunca mais vai sair. Porque SCP-002 não apenas prende suas vítimas, ela as transforma em parte de si mesma, literalmente. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe decorativo dessa sala aparentemente normal já foi uma pessoa como você. E agora você está prestes a se tornar o próximo item do mobiliário desta sala viva e faminta. E isso que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre o que é real e o que deveria permanecer apenas em pesadelos. Se você chegou até aqui, deixa aquele like para mostrar que você tem coragem suficiente para conhecer essa história até o final. E se inscreva no canal, porque você vai precisar de mais conteúdo assim para processar o que está por vir. A história da SCP-002 não começou em um laboratório secreto ou em uma base militar ultra secreta. Ela começou de uma forma que tornaria qualquer pessoa comum em uma vítima inocente, com uma família portuguesa fazendo o que milhões de famílias fazem todos os dias, tentando sobreviver e cuidar de seus entes queridos. Era uma manhã aparentemente normal em Vila Meã, uma pequena cidade no norte de Portugal, quando o céu literalmente desabou sobre a família Nogueira. Não de forma metafórica, de forma literal e absolutamente aterrorizante. Um meteoro massivo e estranho atravessou a atmosfera terrestre e se chocou contra a propriedade da família, criando uma cratera que mudaria não apenas o destino dessas pessoas, mas potencialmente o destino de toda a humanidade. Porque aquilo que caiu do espaço não era apenas uma rocha espacial comum. Era algo muito, muito pior. Manuel Nogueira, o pai da família, foi o primeiro a se aproximar do objeto. Ele descreveu mais tarde aos pesquisadores da Fundação SCP como uma massa escura e pulsante, que parecia respirar como um animal ferido. O meteoro havia se partido ao meio durante o impacto, revelando seu interior, e o que ele viu o assombrou pelo resto de sua vida, que, infelizmente, não duraria muito mais tempo. Dentro da rocha espacial, havia uma estrutura orgânica, algo que parecia ser feito de carne e osso, mas em uma escala e configuração que desafiava qualquer explicação biológica conhecida. A massa tinha aproximadamente 60 metros cúbicos de volume, e sua superfície externa era coberta por uma pele escura e rugosa, que lembrava tecido cicatricial humano, mas em proporções gigantescas. E havia uma porta de ferro forjado, como as que você veria em prédios antigos, mas esta porta estava integrada organicamente à massa de carne, como se tivesse crescido a partir dela. Manuel não conseguiu resistir à curiosidade. Ele abriu a porta e olhou para dentro. O que ele viu o deixou simultaneamente fascinado e horrorizado. Uma sala de estar completamente comum, mobiliada e decorada como qualquer apartamento modesto que você poderia encontrar em qualquer cidade do mundo. Havia uma poltrona confortável, uma mesa de centro, cortinas nas janelas, tapetes no chão, estantes com livros, até mesmo quadros nas paredes. Tudo parecia perfeitamente normal, exceto por um detalhe que demorou alguns segundos para registrar em sua mente. Não havia janelas visíveis do lado externo da estrutura, mas dentro da sala ele podia ver claramente através de uma janela que mostrava uma paisagem que não correspondia ao exterior real.
Era como se a sala existisse em uma dimensão ligeiramente diferente da realidade. A esposa de Manuel, Maria, se juntou a ele para investigar a descoberta. Eles entraram juntos na sala, maravilhados com a impossibilidade do que estavam vendo. Como poderia existir um espaço tão grande e bem mobiliado dentro daquela massa orgânica? Como a iluminação funcionava sem eletricidade visível? Como o ar circulava sem sistema de ventilação? E mais importante, de onde vinham todos aqueles móveis tão bem conservados e com designs tão familiares? Eles passaram quase 1 hora explorando cada canto da sala, tocando os móveis, folheando os livros, admirando os quadros. Maria até comentou que gostaria de ter móveis tão bem feitos em sua própria casa. Eles não tinham como saber que cada item que tocavam, cada objeto que admiravam, cada peça de decoração que elogiavam, já tinha sido uma pessoa viva, assim como eles. Quando finalmente decidiram sair, descobriram que a porta havia se fechado. Não apenas fechado, ela havia desaparecido completamente. A parede onde antes havia uma entrada agora era sólida e uniforme, como se nunca tivesse existido uma abertura. Manuel bateu na parede, gritou por ajuda, tentou encontrar algum mecanismo secreto, mas nada funcionou. Eles estavam presos, e então começaram a perceber que os móveis ao redor deles tinham mudado sutilmente. A poltrona parecia estar em uma posição ligeiramente diferente. A mesa de centro tinha um livro aberto que não estava lá antes. As cortinas tinham uma cor ligeiramente diferente. E havia 2 novos itens na sala: uma cadeira de balanço e uma pequena mesa lateral que definitivamente não estavam lá quando entraram. Você já parou para pensar no que seria passar seus últimos momentos consciente, percebendo que está se transformando em um objeto inanimado? Comenta aí embaixo. Qual seria seu maior medo em uma situação como essa? O que aconteceu com Manuel e Maria Nogueira representa apenas o começo de uma das histórias mais perturbadoras da Fundação SCP. Porque quando os pesquisadores finalmente descobriram e estudaram SCP-002, eles perceberam que a sala não era apenas uma anomalia. Ela era uma entidade viva e consciente que havia desenvolvido um método específico e aterrador de se alimentar e crescer. Cada pessoa que entrava na sala se tornava parte dela de uma forma que desafia nossa compreensão de vida e morte. Os móveis não eram apenas feitos de material orgânico. Eles eram feitos de pessoas que haviam sido transformadas, mas de uma maneira que preservava algum nível de consciência e sensação. Os pesquisadores descobriram isso quando começaram a fazer testes no material dos móveis e detectaram atividade neural residual em cada item. A análise científica revelou detalhes que tornam SCP-002 ainda mais terrificante. O sofá principal da sala foi identificado como sendo feito principalmente de tecido muscular humano, com a estrutura interna composta por ossos reorganizados em uma configuração que, embora funcionasse perfeitamente como móvel, mantinha conexões neurais ativas. A mesa de centro era feita de cartilagem e ossos de múltiplas pessoas, fundidos em uma estrutura única que ainda respondia a estímulos elétricos. Os livros nas estantes eram feitos de pele humana curtida, com texto escrito em uma tinta, que análises posteriores revelaram ser sangue humano processado e modificado quimicamente. As cortinas eram feitas de cabelo humano de dezenas de pessoas diferentes, tecido em padrões complexos que criavam uma textura surpreendentemente agradável ao toque. O mais perturbador era que cada item mantinha traços de DNA únicos, confirmando que cada móvel era de fato uma pessoa específica que havia sido transformada. Os pesquisadores conseguiram identificar alguns dos indivíduos através de análises genéticas e registros de pessoas desaparecidas. Manuel Nogueira se tornou a cadeira de balanço. Os pesquisadores conseguiram confirmar isso através de amostras de DNA coletadas de sua casa. Maria se tornou a mesa lateral. Outros móveis foram identificados como sendo pessoas que haviam desaparecido em diferentes épocas e locais ao redor do mundo, sugerindo que SCP-002
havia sido ativa muito antes de cair em Portugal. Mas talvez o aspecto mais horripilante de SCP-002 seja que as pessoas transformadas não morrem completamente. Elas continuam conscientes, mas em um estado que os pesquisadores descrevem como consciência difusa. Elas podem sentir, mas não podem se mover. Podem ouvir, mas não podem falar. Podem pensar, mas não podem agir. Estão presas para sempre em seus novos corpos móveis, forçadas a servir como decoração em uma sala que se alimenta de novas vítimas continuamente. Alguns pesquisadores teorizaram que SCP-002 pode até mesmo compartilhar memórias e experiências entre os móveis, criando uma espécie de consciência coletiva aterrorizada que existe dentro da sala. A Fundação SCP descobriu SCP-0002 quando investigações sobre os desaparecimentos da família Nogueira os levaram à cratera em Vila Meã. O primeiro time de pesquisadores que chegou ao local quase se tornou parte da anomalia também. Eles perderam 3 agentes antes de desenvolverem protocolos de segurança adequados. Foi apenas através do sacrifício desses agentes que a Fundação conseguiu entender a verdadeira natureza da ameaça e desenvolver procedimentos de contenção eficazes. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa um like para mostrar que você tem estômago para essas revelações. E me conta nos comentários, você acredita que poderia existir algo assim na vida real? Os procedimentos de contenção para SCP-002 são complexos e revelam muito sobre a natureza da anomalia. A sala deve estar constantemente conectada a uma fonte de energia elétrica, mantendo-a em um estado que os pesquisadores descrevem como modo de recarga. Quando a energia é cortada, mesmo que por poucos minutos, SCP-002 entra em um estado de caça ativa. Neste estado, a anomalia aparentemente desenvolve a capacidade de atrair pessoas para seu interior através de métodos ainda não completamente compreendidos. Algumas vítimas relatam ter ouvido vozes familiares chamando-as do interior da sala. Outras descrevem ter sentido uma compulsão irresistível de entrar, como se estivessem sendo hipnotizadas. Durante os estados de caça ativa, SCP-002 também demonstra capacidades que sugerem que ela pode não ser completamente estática. Câmeras de segurança captaram a massa orgânica se movendo ligeiramente, como se estivesse respirando ou se ajustando. A porta de ferro às vezes aparece aberta sozinha, revelando o interior convidativo da sala. E em algumas ocasiões, pesquisadores relataram ter visto figuras humanas se movendo dentro da sala através das janelas, embora isso possa ser uma ilusão causada pela reorganização dos móveis conscientes. O protocolo de emergência para falhas de energia é particularmente revelador sobre o quão perigosa a SCP-002 pode ser quando não está contida adequadamente. Quando a energia é cortada, uma barreira de emergência deve ser imediatamente fechada, isolando completamente a anomalia. A área deve ser evacuada em um raio de 500 metros, porque aparentemente SCP-002 pode exercer sua influência além de seus limites físicos quando está em estado de caça ativa. Uma vez que a energia é restaurada, a área deve ser bombardeada com rajadas alternadas de raios-x e luz ultravioleta, até que SCP-002 se reconecte à fonte de energia e volte ao modo de recarga. Esses procedimentos foram desenvolvidos após vários incidentes que custaram vidas de pesquisadores e agentes. Um dos incidentes mais documentados ocorreu quando um blackout de 45 minutos permitiu que SCP-002 entrasse em caça ativa. Durante esse período, 6 pessoas desapareceram da instalação, incluindo um pesquisador sênior e 2 guardas de segurança. Quando a energia foi restaurada e a equipe de resgate conseguiu acessar a sala, encontraram 6 novos itens: uma estante de livros, 2 abajures, uma mesa de jantar e 2 tapetes pequenos. Análises posteriores confirmaram que eram as pessoas desaparecidas. A origem de SCP-002
continua sendo um dos maiores mistérios da Fundação SCP. Análises espectrográficas da rocha meteórica que a continha revelaram composições minerais que não correspondem a nenhum material conhecido no Sistema Solar. Alguns pesquisadores teorizaram que SCP-002 pode ser de origem extragaláctica, possivelmente uma forma de vida que evoluiu em condições completamente diferentes das da Terra. Outros sugerem que pode ser um tipo de semente ou ovo de uma espécie que se reproduz parasiticamente, usando outras formas de vida como material para construir estruturas onde pode crescer e se desenvolver. Uma das teorias mais perturbadoras sobre SCP-002 é que ela pode não estar sozinha. Se ela realmente veio do espaço como parte de um meteoro, é possível que outras anomalias similares tenham caído em diferentes partes do mundo ao longo da história. A Fundação SCP tem registros de desaparecimentos misteriosos em massa que poderiam estar relacionados a outras instâncias de SCP-002, mas até agora, nenhuma outra anomalia similar foi encontrada. Isso não significa que elas não existam, apenas que ainda não foram descobertas. Antes de continuar, me diz, qual teoria sobre a origem de SCP-002 faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. O aspecto mais filosoficamente perturbador de SCP-002 é o que ela representa sobre a natureza da consciência e da identidade. As pessoas transformadas em móveis tecnicamente ainda estão vivas, mas em um estado que desafia nossa definição de vida humana. Elas mantêm suas memórias, personalidades e consciência, mas não podem expressar nada disso. Estão presas em corpos que não podem controlar, forçadas a servir uma função completamente diferente da que tinham como seres humanos. É uma forma de imortalidade, mas uma imortalidade que é indistinguível de um inferno pessoal. Alguns pesquisadores da Fundação SCP teorizaram que SCP-002 pode representar uma forma completamente diferente de organização social e consciência. Talvez em sua forma de vida original, a distinção entre indivíduo e grupo, entre organismo e ferramenta, entre vida e morte, não existisse da mesma forma que existe para nós. SCP-002 pode estar tentando recriar uma estrutura social familiar para ela, mas usando material biológico humano porque é o que está disponível na Terra. Esta teoria é apoiada pelo fato de que SCP-002 não parece causar dor desnecessária às suas vítimas. A transformação, segundo os poucos relatos que conseguiram ser obtidos antes da perda completa da comunicação, é descrita como gradual e não dolorosa. É como se SCP-002 estivesse genuinamente tentando criar um ambiente confortável e familiar. Mas sua definição de conforto é completamente alienígena para nós. A sala realmente funciona como uma sala de estar. É confortável, bem decorada, funcionalmente adequada para relaxar e socializar. O problema é que para SCP-002, os móveis são parte da socialização, não apenas ferramentas para ela. Experimentos controlados com SCP-002 revelaram detalhes adicionais sobre seu comportamento e capacidades. Quando objetos inanimados são colocados na sala, eles permanecem inalterados. Quando animais são introduzidos, eles também não são afetados, embora demonstrem sinais de extremo estresse e tentem fugir imediatamente. Apenas seres humanos vivos são transformados, e a transformação acontece apenas quando a porta se fecha com a pessoa dentro. Se a porta permanecer aberta, a pessoa pode entrar e sair da sala sem problemas, embora muitos relatem se sentir intensamente desconfortáveis e observados. A transformação em si é um processo que dura entre 6 e 8 horas, durante as quais a pessoa gradualmente perde a capacidade de movimento e comunicação, mas aparentemente mantém a consciência. Os últimos relatos de vítimas de SCP-002 foram obtidos através de dispositivos de comunicação que permaneceram funcionais durante as primeiras horas da transformação.
Estes relatos descrevem a sensação de que o corpo está se reorganizando e que a pessoa pode sentir suas células e tecidos sendo remodelados, mas sem dor. Muitos relatam uma sensação de expansão da consciência, como se estivessem se tornando mais conscientes de toda a sala ao mesmo tempo. Um dos aspectos mais perturbadores desses relatos é que muitas vítimas descrevem a experiência como não totalmente desagradável, uma vez que a transformação está completa. Elas relatam um sentimento de propósito e pertencimento que não tinham antes, como se finalmente tivessem encontrado seu lugar no mundo. Alguns até expressam satisfação em servir uma função útil e em fazer parte de algo maior que eles mesmos. É impossível saber se esses sentimentos são genuínos ou se são resultado de alguma forma de condicionamento mental que SCP-002 impõe às suas vítimas. Quem aqui já pensou sobre o que acontece com nossa consciência quando morremos? Será que a experiência das vítimas de SCP-002 é tão diferente assim? Conta nos comentários sua teoria sobre consciência e identidade. A questão ética de como lidar com SCP-002 tem causado debates intensos dentro da Fundação SCP. Alguns pesquisadores argumentam que as vítimas transformadas ainda são seres humanos e que deveria haver tentativas de reverter o processo ou pelo menos de se comunicar com elas. Outros argumentam que a transformação é irreversível e que SCP-002 deve ser tratada como uma anomalia perigosa que precisa ser contida, não como uma comunidade de seres humanos transformados. Tentativas de comunicação com os móveis têm produzido resultados limitados, mas perturbadores. Usando equipamentos sensíveis para detectar atividade neural, os pesquisadores descobriram que os móveis respondem a estímulos e parecem tentar se comunicar. Padrões específicos de atividade neural foram identificados quando os móveis são expostos a nomes de pessoas que conheciam quando eram humanos, sugerindo que as memórias estão intactas. Alguns móveis demonstram padrões de atividade que os pesquisadores interpretam como tentativas de comunicação. Mas, até agora, nenhum método eficaz de comunicação bidirecional foi estabelecido. Talvez ainda mais perturbador seja o fato de que alguns dos móveis demonstram padrões de atividade que sugerem felicidade ou contentamento. A cadeira de balanço, que era Manuel Nogueira, mostra picos de atividade neural que correspondem a padrões associados com relaxamento e satisfação quando alguém se senta nela. A mesa lateral, que era Maria Nogueira, demonstra atividade aumentada quando objetos são colocados sobre ela, como se ela estivesse satisfeita em cumprir sua função. É impossível saber se isso representa uma adaptação psicológica genuína ou se é resultado de alguma forma de programação mental imposta por SCP-002. A localização original de SCP-002 em Vila Meã foi completamente evacuada e declarada zona de exclusão. A família Nogueira não tinha outros parentes próximos, então seu desaparecimento foi oficialmente atribuído a um acidente relacionado ao impacto do meteoro. A comunidade local foi realocada sob o pretexto de contaminação radioativa. Uma história de cobertura que tem se mostrado eficaz em manter civis afastados da área. Mas SCP-002 não é apenas uma anomalia isolada. Ela representa um tipo específico de horror que toca em alguns dos nossos medos mais profundos. O medo de perder nossa identidade, o medo de ser transformado em algo que não reconhecemos, o medo de estar consciente mas incapaz de agir ou se comunicar. É um horror que vai além da morte física, porque pelo menos na morte há um fim definitivo. SCP-002 oferece uma forma de existência que é simultaneamente imortal e completamente desprovida de agência pessoal. Se você está curtindo essa análise profunda, compartilha com aquele amigo que adora mistérios e teorias sobre o desconhecido. E não esquece de deixar aquele like para mostrar que você chegou até o final desta jornada perturbadora. O que talvez seja mais assustador sobre SCP-002 é que ela nos força a questionar nossa própria definição de humanidade.
Se Manuel e Maria Nogueira ainda estão conscientes dentro de seus novos corpos móveis, eles ainda são humanos? Se eles expressam satisfação em suas novas funções, isso torna a transformação menos terrível? Se eles fazem parte de uma forma de vida que funciona de acordo com regras completamente diferentes das nossas, nossa perspectiva sobre sua situação é relevante? SCP-002 continua sendo estudada e contida pela Fundação SCP, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Não sabemos se existem outras instâncias similares ao redor do mundo. Não sabemos se SCP-002 pode evoluir ou se adaptar ao longo do tempo. Não sabemos se as consciências presas dentro dos móveis podem algum dia ser liberadas. E talvez mais importante, não sabemos se SCP-002 representa uma ameaça isolada ou se é parte de algo muito maior e mais complexo. A verdade é que SCP-002 representa um dos aspectos mais perturbadores do universo, SCP. A ideia de que existem formas de vida e consciência tão alienígenas para nós que nossa própria humanidade se torna irrelevante diante delas. Não somos conquistados ou destruídos. Somos simplesmente reaproveitados, transformados em algo útil para uma consciência que nem sequer reconhece nossa individualidade como algo valor. E talvez o mais aterrorizante seja que SCP-002 não é malevolente. Ela não tem raiva ou ódio pelos humanos. Ela simplesmente nos vê como material para construir algo que, na perspectiva dela, é melhor e mais funcional do que éramos antes. É uma forma de horror que transcende a malícia e entra no território do completamente indiferente ao nosso conceito de dignidade humana. Então, na próxima vez que você se sentar em sua poltrona favorita ou colocar algo sobre sua mesa de centro, lembre-se da história de SCP-002. Lembre-se de que em algum lugar, uma sala de estar feita de pessoas que uma vez foram como você, continua esperando pacientemente por suas próximas vítimas. E lembre-se de que, se você algum dia encontrar uma porta misteriosa que leva a uma sala confortável demais para ser real, talvez seja melhor não entrar, porque algumas portas, uma vez atravessadas, nunca mais podem ser atravessadas na direção contrária. E você? O que acha? Seria possível aceitar uma existência como móvel se isso significasse uma forma de imortalidade? Deixe sua reflexão nos comentários, curte este vídeo se ele te fez pensar sobre os limites da humanidade e se inscreve no canal para mais histórias que vão desafiar sua percepção da realidade. Até a próxima. E cuidado com as portas que você escolhe abrir. Parte 2. Roteiro reduzido.